Fala galera, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo bem. Sejam muito bem-vindos mais uma vez à bagunça aqui do canal. Meu nome é Felipe e hoje vamos dar continuidade ao capítulo 13 da Era do Capital, capítulo que fala especificamente sobre a vida da burguesia. Vocês podem estar estranhando um pouco o cenário. Vim passar um fim de semana fora sem cachorros latindo no meu ouvido. Amém, tô até com a blusa do Vascão. E hoje nós vamos ver os seguintes temas: os aspectos econômicos da burguesia, os aspectos políticos e sociais da burguesia, ideologia e justificativa de superioridade e a cultura, liderança e relações de classe. Para você que caiu aqui de paraquedas, é a primeira vez vendo o conteúdo do trabalho, isso aqui é um resumo, né, da Era do Capital. Nesse exato vídeo tem que ser a parte do capítulo 13, tem a playlist aqui no canal que está crescendo, né? Até o presente momento da gravação. Capítulo 13 tem a Era das Revoluções que já está completa. Eu vou deixar as playlists aqui em algum lugar. Se vocês tiverem interesse, acessem, que está tudo lá. Bom, a dinâmica aqui é simples. O resumo vai ficar na tela e eu vou fazer uma leitura dinâmica desse resumo para poder trocar uma ideia com vocês e ajudar a fixar o conhecimento, beleza? Então, sem mais enrolações, deixa eu partir aqui para a leitura, pessoal. Simbora, vamos lá. Bom, em termos bem simples, né, para poder começar. Os burgueses, eles eram pessoas que tinham dinheiro para poder investir e, consequentemente, ganhar mais dinheiro. Em 1848, em Bordeaux, a maioria das famílias ricas eram comerciantes, né? Banqueiros ou até donos de pequenos negócios. Eles ganhavam dinheiro principalmente através do comércio e de outros negócios também, né? No entanto, né, eles não ganhavam tanta grana da propriedade urbana, né, como aluguéis e etc. Era realmente mais comércio. Isso mostrou uma mudança econômica entre a própria burguesia, né, onde o comércio começou a ser mais importante do que simplesmente possuir propriedades, né, para poder alugar. A principal fonte de renda da burguesia era o comércio. A burguesia tinha um papel político assim, muito importante, né? Eles eram os comerciantes ricos e também proprietários que se destacavam na política, né? Então, basicamente, eles tinham domínio das finanças, né, do comércio e também se destacavam na política. Muitos deles ocupavam cargos muito importantes nos governos locais, né, e também nacionais, né, como prefeituras e até conselhos municipais. Na Suíça, por exemplo, né, até metade dos membros do Conselho Federal eram negociantes, né, ou pessoas que viviam de rendas, né, de rendimentos dos próprios comércio, né? Isso mostra como a burguesia tinha uma influência muito forte, né, tanto na política quanto no comércio naquele tempo. Eles não só se especializavam na política, como também usavam esse poder para poder se manter nela e fortalecer as suas posições dentro das instituições governamentais. A diferença entre a burguesia e as outras classes era muito evidente, mas dentro da própria burguesia, né, tinha também uma diversidade. Tinha a alta burguesia, né, que era mais rica e podia até assim, querer ser como a nobreza, especialmente na Inglaterra, mas também tinha a baixa burguesia, que era composta por gente assim, menos abastada. As fronteiras sociais não eram assim totalmente rígidas. Alguns artesãos e pequenos comerciantes tinham esperança de subir na vida e fazer parte da classe burguesa. Para ser um bom burguês, né, o que realmente importava era ter dinheiro, era ter grana, né, poder influenciar os outros e ter boas conexões, né, com pessoas importantes. Eles não participavam de grandes movimentos populares, né? Eles preferiam agir em grupos menores, em redes de apoio, né? Como a franco-maçonaria, que ajudava a manter as ideias e também os interesses da classe bem unida. A influência dessa galera era através de usar os seus contatos, escrever em jornais importantes e se envolver ativamente na vida pública e também
nos negócios. Mesmo que a burguesia ela fosse composta por pessoas com diferentes níveis de influência e também de riqueza, eles compartilhavam uma ideologia comum, né? Eles eram, assim, em grande parte liberais. Significa que eles apoiavam o capitalismo, né? A livre concorrência, onde as empresas elas competem entre si, por assim dizer, e acreditavam no progresso através da ciência e também da tecnologia. Politicamente, eles gostavam de um tipo de governo que representasse o povo. Isso soa meio paradoxal, mas sim. E valorizavam, né, liberdades civis, como a liberdade de expressão e a ideia de que as pessoas deveriam ser recompensadas pelo seu próprio mérito, né? Trabalho duro, essas coisas, né? Só que mesmo dentro da burguesia havia uma diferença bastante clara entre os mais e os menos ricos. Como eu falei, tinha a alta burguesia e a baixa burguesia. E essa diferença era uma diferença, assim, grande, né? Mas mesmo assim, todos se viam como parte de uma classe média que era relativamente unida. Isso ajudava pra caramba a fortalecer a classe. Os burgueses, eles eram líderes e tinham bastante autoridade, né, na sociedade. Eles eles não se viam apenas como donos de negócios, né, mas como chefes nas suas áreas, né, fossem nas suas casas, né, empresas ou até mesmo fábricas, né. Essa autoridade era parte importante de quem eles eram e muitas vezes era reafirmada em conflitos com trabalhadores e na forma como eles lidavam com esses trabalhadores, né? Sim, a burguesia ela não só moldava a economia e a política, mas também eles criavam uma espécie de padrões culturais e ideias, né, que influenciavam a sociedade de um modo geral. A burguesia ela estava debatendo sobre o porquê as classes mais pobres eram consideradas inferiores, né? Eles acreditavam que as pessoas tinham sucesso por causa do seu próprio esforço e mérito pessoal, né? Em contrapartida, quem fracassava era visto como alguém sem moral, né? Ou até mesmo virtudes espirituais. Não necessariamente por falta de inteligência, né? Por exemplo, quem fracassou, amaldiçoado. Essa maneira de pensar era parte de uma ética tradicional da burguesia, que dava mais valor à experiência prática do que ao aprendizado teórico, né? Em outras palavras, eles valorizavam mais o que se aprendia fazendo, né? Vivendo, do que o que se aprendia estudando. A burguesia estava crescendo e enriquecendo cada vez mais, né? Nesse contexto, as velhas ideias de que as pessoas deveriam ser abstinentes e trabalhar duro, elas começaram a aparecer ultrapassadas. Especialmente para os novos ricos, né, da elite emergente. Antes era fácil dividir as pessoas entre superiores e inferiores, usando esses valores morais, né, para poder distinguir os considerados respeitáveis, né, entre aspas, dos trabalhadores mais pobres. Porém, com a sociedade ficando mais complicada, mais complexa, né, se renovando, essa divisão ela já não fazia mais tanto sentido, né? Surgiram então ideias de que a burguesia era biologicamente superior. Foca nisso. Surgiram ideias de que a burguesia era biologicamente superior. E assim justificava, né, o seu poder e a sua riqueza. Essas novas ideias, elas sugeriam que os ricos não só tinham o direito de dominar, mas que também eram de uma espécie, né, ou raça mais avançada na evolução humana. Esse jeito de pensar, ele não só fortalecia a divisão social entre os ricos e os pobres, mas também dava uma desculpa, né, para a burguesia controlar os trabalhadores e outras classes menos favorecidas. Os líderes dos trabalhadores eram muitas vezes vistos como os encrenqueiros, entre aspas, né, o que acabava escondendo o fato, né, de que eles eram realmente capazes de fazer as coisas, né, de que eles dominavam certos conhecimentos.
Mesmo com provas mostrando que os trabalhadores, os sindicalizados, eram os melhores, né, no que eles faziam, essa história, né, do agitador de fora, do líder, do encrenqueiro, continuava servindo de justificativa para reprimir e excluir, né, os líderes potenciais das classes trabalhadoras. Durante esse período, surgiram também várias teorias de que diziam que a burguesia era superior e que merecia sim, estar no topo da sociedade. Essas ideias, elas não apenas forçaram a posição dos próprios burgueses, mas também elas afetaram bastante a forma como as pessoas se relacionavam. As políticas e as práticas sociais da época, elas ficaram ainda mais favoráveis a quem tinha grana, né? Aos ricos, e isso aumentava, né, as diferenças entre eles e os trabalhadores comuns mais e mais. Galera, os pontos importantes do resumo, vou deixar aqui na tela, façam uma pausa no vídeo, façam as anotações que vocês acharem pertinentes. E bom, próximo vídeo nós fechamos o capítulo 13. Vou gravar, também só não vou gravar hoje porque tá tarde, mas apesar do ambiente aqui ser bem agradável, já tá tarde, né? Não tô com sono. Tenho gravado muito tarde também. Então amanhã eu vou gravar o capítulo 13, vou até ver se eu gravo também o capítulo 14, que aqui é um lugar muito tranquilo. Para você que tá curtindo, pode deixar aí o joinha se você quiser. Espalha também pra rapaziada que tá fazendo a leitura, que tá precisando, um curioso, né? Que aí todo mundo sai ganhando, beleza? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos, bons estudos, valeu, falou, fui!